Bem-vindos a mais uma análise. E olha, o tema de hoje é simplesmente fascinante. A gente vai mergulhar numa discussão profunda sobre como desmantelar, ou melhor, como quebrar mesmo, aqueles muros rígidos dos egos humanos para tentar encontrar uma conexão genuína e um sentido real para a vida. Essa reflexão toda foi tirada de um diálogo riquíssimo lá do podcast Elefantes na Neblina, com a professora Lúcia Helena Galvão. É uma jornada incrível sobre entender as armadilhas que a nossa mente constrói e, mais importante ainda, como é que a gente faz para escapar delas. Para começar, pensem nesse dado que é francamente de cair o queixo. O material cita uma pesquisa onde pediram para pessoas na faixa dos 50 anos relatarem todas as memórias que foram verdadeiramente marcantes na vida delas. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas com uma memória excepcional conseguiram condensar tudo em mais ou menos 8 horas. 8 horas. Imaginem a dimensão disso. São 50 anos de existência e o que realmente teve um significado de verdade coube em pouquíssimas horas. O resto de toda essa vida acabou se perdendo naquilo que os filósofos chamam de tempo banal, naquela repetição mecânica do dia a dia. E aí a gente se pergunta, mas para onde vai o resto do tempo, né? Bom, tem uma outra estatística que complementa essa ideia de um jeito assustador. Estima-se que os seres humanos passam cerca de 97% do tempo vivendo inteiramente dentro das próprias cabeças. A mente fica lá, ansiosa, ruminando o passado ou tentando antecipar e viver possibilidades que nem aconteceram ainda. É uma tentativa constante e até exaustiva de evitar o sofrimento, mas o resultado prático disso é uma desconexão total com o momento presente. E é justamente essa desconexão que nos leva à nossa primeira sessão, perdidos na névoa, navegando em um mundo sem sentido. Dentro dessa tal névoa metafórica, a sociedade moderna acaba presa num labirinto, com uma sensação imensa de solidão e falta de direção. Isso ilustra muito bem aquela distinção clássica do filósofo Mircea Eliade entre o sagrado e o profano. E detalhe, o sagrado que não tem necessariamente a ver com religião, tá? Tem a ver com dar sentido. O momento sagrado é aquilo que pega a nossa consciência e eleva para um outro patamar. Já o profano é aquele tempo banal, jogado fora, focado só no barulho e na sobrevivência mais superficial possível. Infelizmente, parece que a sociedade contemporânea faz uma força enorme para puxar tudo para o lado profano. O que nos traz a seção 2, a armadilha da identidade agarrando-se a bote salva-vidas na névoa. Diante de toda essa névoa e falta de sentido, a mente entra em pânico total. Porque, vamos ser sinceros, encarar a pergunta quem sou eu no fundo de tudo isso é aterrorizante. Então, o que a gente faz? É muito mais fácil adotar essas mini-identidades externas como se fossem botes salva-vidas. A pessoa diz, eu sou advogado, eu sou daquele partido político ou sou torcedor fanático daquele time. Esses rótulos acabam virando a estrutura inteira de quem a pessoa acha que é. É literalmente uma terceirização do sentido da vida, por puro medo do que existe por trás dessa fachada. E aqui entra um conceito absolutamente genial do inventor Buckminster Fuller. Ele diz que o ser humano é um fluxo contínuo de vida e não um objeto estático. Ou seja, tratar um ser humano como um substantivo é um erro gigantesco. Nós somos verbos, a gente muda, evolui, se adapta o tempo todo. Só que, claro, o fluxo gera insegurança. É por isso que muita gente prefere pisar no chão duro das certezas absolutas e acaba se transformando num substantivo completamente engessado. Então, a gente chega num ponto muito sério. Quando a identidade inteira de alguém está amarrada a esses conceitos rígidos, qualquer desafio a uma opinião deixa de ser um debate saudável. A pessoa sente aquilo como uma ameaça visceral à própria existência dela. Se a pessoa é a opinião dela, destruir a opinião significa destruir a pessoa. E é exatamente aí, dessa rigidez toda, que nasce o fanatismo moderno e essa incapacidade absurda de dialogar que a gente vê por aí. E isso nos leva direto para a seção 3, cabeça versus coração. O conflito interno da humanidade moderna. Todo esse fanatismo está enraizado numa fratura profunda na nossa sociedade. A cultura moderna confia demais na cabeça, na mente analítica, para organizar o mundo. O problema é que a cabeça exige certeza o tempo todo e defende isso com unhas e dentes, porque ela morre de medo do desconhecido. Enquanto isso, o coração... Bom, as tradições antigas sempre viram o coração como a nossa bússola de verdade, mas a gente negligenciou isso. O coração não precisa de opiniões inabaláveis. Ele simplesmente acessa a unidade de tudo e abraça o fluxo natural das coisas, sem medo nenhum. E como a gente faz para preencher essa lacuna, né? Filósofos da escola de Kyoto apontam para um conceito muito interessante chamado sunyata. E, olha, não é um vazio sombrio e triste, não. Sunyata é um estado de transcendência do ego.
É quando a barreira daquela nossa identidade isolada cai e a gente finalmente percebe que absolutamente tudo no universo está interconectado de um jeito profundo. Avançando, chegamos à seção 4, a arte de desaprender, retirando a ilusão. Mas vamos para a prática. Atingir esse estado de liberdade não é moleza. Exige um trabalho diário e pesado de desconstruir o ego. O material traz 3 passos super práticos de reflexão para a gente descascar essas camadas todas. Primeiro, a reflexão moral. Definir o que é bom ou mal com a própria bússola, e não só repetindo o que a sociedade diz. Segundo, a reflexão filosófica. Olhar para o próprio dia a dia e se perguntar se a gente está usando uma máscara social para agradar os outros. E, por fim, a reflexão espiritual. Tentar enxergar o que é real de verdade e o que é pura ilusão. As fontes explicam que existem basicamente 2 maneiras desse nosso ego tão rígido se quebrar. A primeira é o amolecimento gradual, que exige muita disciplina e essa autocontestação diária que acabamos de ver. A segunda é a catástrofe súbita, um verdadeiro nocaute. Quando um ego é teimoso demais e se recusa a seguir o fluxo da vida, o universo acaba dando um jeito e quebra esse chão rígido com uma crise daquelas, forçando a transformação na base da dor mesmo. Para ilustrar esse amolecimento gradual, o material cita a meditação Trataka. A ideia é olhar fixamente para um ponto central, com um círculo desenhado em volta dele. E se a pessoa mantiver a disciplina por meses, focando só no centro sem parar, a circunferência ao redor vai simplesmente esfumaçando, até sumir da percepção. Isso é uma prova física muito doida de que dissolver as barreiras da mente não é um passe de mágica, exige uma paciência monumental. Outra analogia incrível que aparece nas discussões é o mito de Glauco, do Platão. É a história de um homem que caiu no fundo do mar e ficou tanto tempo lá que o corpo dele se cobriu inteiro de conchas, pedras e algas. Ficou irreconhecível. Ninguém diria que tinha um humano ali embaixo. E isso bate exatamente com a forma como o nosso ego vai acumulando essas identidades pesadas e falsas durante a vida, escondendo completamente a nossa essência genuína. O que nos guia para a nossa última parte, a seção 5, retornando à fonte, encontrando o divino através da subtração. Quando a gente finalmente começa a raspar essas camadas todas, nesse processo de subtração mesmo, uma transformação interna gigantesca acontece. Tem uma metáfora linda da filosofia para explicar isso. Se você pegar uma gota de água barrenta que espirrou de um jardim, ela não parece nada com o oceano, certo? Mas se você for lá e tirar toda a terra, toda a sujeira, a água que sobra é exatamente da mesma essência do oceano. A evolução, no fim das contas, não é sobre colocar mais títulos ou mais rótulos na gente. É sobre subtrair o que é falso. Tirando a lama do ego, o que sobra é puramente divino. Para fechar a nossa análise de hoje, fica essa provocação. Vale muito mais a pena abraçar o fluxo misterioso da vida do que ficar defendendo desesperadamente a ilusão de controle e as nossas máscaras diárias. Ao descascar todas essas conchas de rótulos que acumulamos, a gente percebe que a vida não é uma corrida para se tornar algo novo, mas sim um caminho de volta para casa. Quando a armadura cai de vez, o que realmente permanece? Pense nisso. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima exploração.